Olá pessoal, sou o professor Nelson Adrien e vim aqui rapidamente fazer uma análise sobre uma grande tese de um grande autor que é a modernidade líquida, os modelos líquidos, os amores líquidos. Essa tese toda é desenvolvida pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Bauman, na verdade, analisa a sociedade pós-moderna. Basicamente, o que é esse modelo pós-moderno? Esse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, estamos falando de uma sociedade que surge já o que em meados do século XX para cá. E tem uma característica que é o seu modelo ou o seu padrão de velocidade, rapidez. Diferente, por exemplo, do passado, né, que ele chama a sociedade dos teus avós e bisavós de uma sociedade sólida. Sólida por quê? Porque os conceitos eram mais aprofundados, a ética, a moral, os princípios eram muito mais sólidos, né? As pessoas acreditavam mais na família, na escola, na igreja. Havia um referencial social de vida muito mais forte. Não era uma sociedade perfeita, não é isso. Ele não está dizendo que era uma sociedade linda e maravilhosa, certo? Que não tinha problemas. Tinha muitos problemas, né? Sexismo, violência, racismo, né? Os graus de violência eram absurdos, mas as pessoas elas tinham que referenciais em que poderiam, na verdade, se estabelecer como uma espécie de norma. Né? As pessoas elas estavam mais fixadas em valores, principalmente ligado a algumas instituições. Né? Daí ele usar o termo sólido. Entretanto, essa sociedade ela vai aos poucos se transformando. Os modelos começam a ficar rápidos, fluidos, demasiadamente. E é aí que ele fala dessa velocidade, desses modelos velozes, transformadores, né? E aí ele tem uma sacada muito legal, né? Que é justamente de fazer essa comparação da sociedade pós-moderna, a qual nós vivemos, ao modelo de rapidez, de fluidez, né? A questão da água, que você não consegue conter, né? A ideia de que a água pode ter a forma que quiser, como os modelos hoje são muito ligados a formas diferentes, os conceitos de beleza, os conceitos de família, de escola, de igreja mudaram. Quer dizer, se você tem várias formas, por exemplo, pensar hoje em sexualidade. No passado existia só um conceito de sexualidade, hoje tem mais de 20, segundo o movimento LGBT+. Então a gente percebe, na verdade, que os valores, os princípios, eles vão se transformando de uma maneira muito rápida. O que chama a atenção dessa sociedade agora, pós-moderna, que ele analisa, é velocidade, rapidez, em grande escala. Né? Qual é a grande sacada de tudo isso? Essa velocidade, né, que ele menciona, que ou seja, uma sociedade fluida, daí ele usar a metáfora da água, esses modelos fluidos e rápidos criam modelos de comportamento, de pensamento na cabeça, principalmente do jovem. O jovem de hoje, eu falo no caso dessa nova geração, ela se caracteriza por um modelo de pensamento acelerado, a cabeça é acelerada. Por quê? Porque essa ideia tem a ver muito com a tecnologia. Como a tecnologia ela vai se desenvolvendo de uma maneira muito acelerada, muito rápida, muito intensa, muito provocativa, certo? Esses modelos vão também seguindo, fazendo parte da vida do jovem. Pode ver que você, jovem, você ter uma ideia, você tem uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas lentas. Né? Gente muito lenta, com pensamento lento, com comportamento lento. Por quê? Porque o teu padrão de vida é outro. O teu padrão de vida é de velocidade, ligado ao que é o modelo tecnológico. Pode perceber que os filmes do passado não interessam tanto a você, por quê? Porque eles têm mais profundidade em argumentos. E os filmes de hoje, de um padrão, né, voltado para um público como o seu, são filmes onde eles são velozes, as cenas são rápidas, os argumentos são curtos. Por quê? Porque esse é um padrão de vida, um padrão de sociedade que hoje é muito comum. Quer dizer, os diálogos rápidos, os comportamentos rápidos, é muito nesse sentido. Quer dizer, isso tem muito a ver, segundo ele, com o modelo de comportamento tecnológico que cresceu nesse processo. Né? Essa velocidade, né, que é muito intensa. Eu sempre dou o exemplo do caso do iPhone. O lançamento do iPhone, que foi em 2007, o primeiro iPhone ele era movimentado, gerido pela banda 2G. Hoje nós estamos na banda 5G. Então veja que de lá para cá houve uma revolução, uma transformação, uma velocidade muito intensa. Por quê? Porque no passado, se a gente pegar, por exemplo, o caso da Revolução Industrial, da substituição da máquina a vapor para a máquina elétrica, se levou quase um século.
Então tu percebe que os modelos eles têm a característica dessa velocidade intensa, em grande escala, e isso muitas vezes pode ser um problema. Porque o que é virtude, por exemplo, na tua geração, de poder fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, que é uma habilidade muito do jovem de hoje, né? E isso pode também trazer problemas de um pensamento, de um comportamento acelerado. E esse comportamento acelerado, demasiadamente falando, cria, por exemplo, patologias. Uma dessas patologias é a crise de ansiedade, que é uma regra hoje entre os jovens. É muito difícil você encontrar hoje um jovem que nunca tenha tido uma crise de ansiedade. Isso acontece, e eu faço muito essa comparação, vou usar a metáfora aqui, parece quando o celular ele trinca, né? Ele trava. Quer dizer, olha, o celular travou, pá, tá? Tu não consegue mais fazer mais nada, tu tem que reiniciar o celular. É muito o que acontece hoje com a cabeça do jovem, a cabeça das pessoas de hoje. A crise de ansiedade faz com que muitos eles fiquem o quê? Parados, há uma espécie de uma estagnação de pensamento, de modelos, de comportamento, de tudo. Né? E nesse momento é necessário que reiniciar, mas isso é mais difícil entre o ser humano. Tá? Então nós estamos vivendo modelos que eles são extremamente velozes e essa velocidade ela cria realmente um problema, como o caso aqui das patologias. Que essas patologias que começam na tua cabeça, que começam na tua mente, podem ir para o teu corpo. E isso acontece, por exemplo, em situações como que o grande índice de anorexia, o grande índice, por exemplo, de bulimia, as crises, os transtornos alimentares são um exemplo bem claro desse processo, né, que a gente pode verificar. Pessoas muito gordas, pessoas muito magras. Quer dizer, isso muitas vezes são modelos patológicos, problemas que acontecem em decorrência de uma crise de ansiedade, em decorrência de um problema da tua própria cabeça. Né? E além de falar da depressão, que é outras situações, e em casos mais graves, a questão até mesmo do suicídio. Então perceba que nós estamos falando de uma sociedade onde ela é repleta de quê? De informação. Eu digo sempre para os meus alunos que eles têm muito mais informação do que eu, um excesso de informação. Vocês são bombardeados por uma quantidade absurda de informações que vão direto para o teu celular e vocês pegam tudo isso. E boa parte dessas informações é um monte de besteira que não serve para nada na tua vida. Constituído, eu até falo muito sobre isso, constituído muitas vezes de memes, de fake news e até pornografia. A grande questão é que tudo isso acaba tirando a tua atenção de coisas mais importantes, de coisas mais sérias. Né? Por exemplo, o estudo, a qualificação, que são coisas importantes, você deixa isso um pouco de lado, por quê? Porque você começa a ser o que estimulado por outras coisas. Esses estímulos, que muitas vezes é um monte de bobagem, tira a tua atenção, faz com que você não tenha atenção sequer, por exemplo, num relacionamento, numa amizade, num amor, alguma coisa nesse sentido. Isso cria, na verdade, o que? Uma ideia de uma superficialidade dos relacionamentos. Aí Balmo fala, por exemplo, do amor líquido. Que o amor líquido ele acontece quando as pessoas elas vivem num estado de conhecimento vago, superficial sobre as pessoas. Porque quando você ama, você gosta de alguém, é necessário que você se aprofunde sobre os indivíduos. Quando você não busca isso porque tu acha que todos os teus relacionamentos podem ser à distância, através dos modelos digitais, né, isso não permite intimidade. Intimidade não é você saber tudo que a pessoa gosta. Intimidade é você, na verdade, ter contato físico, por exemplo. Né? E você só permite que alguém te toque por uma questão da intimidade. Então as pessoas muitas vezes elas vivem relacionamentos assim, fáceis, rápidos. Né? No meu tempo a gente comemorava um ano de namoro. Hoje as pessoas estão comemorando o quê? Uma semana e meia de namoro. Quer dizer, tá uma coisa muito doida esse sentido. Quer dizer, então assim, mas parece, e aí é muito curioso, que isso começa a ficar uma coisa normal. Porque isso cria um padrão de modelos rápidos e velozes. Então tu vê situações de casamentos hoje, em grande escala, as pessoas estão casando pra caramba. Entretanto, a partir do momento que elas estão casando muito rápido, você percebe também que os indivíduos eles estão se separando de uma maneira muito rápida. Quer dizer, isso mostra a situação dos padrões, dos modelos, que são cada vez maiores nesse sentido. Então, imaginar todos esse tipo de situação cria um modelo de vida extremamente veloz e superficial. Parece o caso, por exemplo, que a gente pode verificar aqui
da vigilância líquida, ele fala da vigilância líquida, que é aquela vigilância das câmeras a todo momento, a todo instante, você está sempre sendo monitorado. Hoje existe até uma tese que é chamado de capitalismo de monitoramento, que é a ideia, por exemplo, de que o teu celular está te monitorando através dos programas, através dos aplicativos, que tentam verificar, analisar teus dados, né? As pessoas falam assim, olha, eu tenho uma rede social, é de graça, né? Vou lá, me inscrevo. Não é de graça, gente. Os dados que você dá para as redes sociais, eles são todos eles analisados, eles na verdade são usados, e muitas vezes essas empresas pegam essas informações e levam para outras empresas sem você saber, sem a sua autorização. Então é muito complicado o que a gente está vivendo hoje nesses modelos. Então falar dos modelos líquidos é entender na verdade que há uma fluidez dos processos, a rapidez. Então o mundo hoje não tem mais uma forma, ela tem diversas formas, como a água, é nesse sentido. Ela é rápida demais pelos padrões de comportamentos, pelos modelos de comportamentos em si. Tá? E isso cria, na verdade, uma situação de relacionamentos rápidos, amores rápidos, né? E esses processos vão ocorrer até mesmo na questão, por exemplo, do medo. Né? Ele fala da questão do medo líquido, que você não tem medo mais de uma coisa, você tem medo de diversas coisas. Quer dizer, essa crise de ansiedade basicamente tem a ver com medo, o medo de diversas coisas, um padrão de diversas coisas. Tá? Então nós estamos vivendo uma realidade muito nesse sentido. Quer dizer, sociedade líquida, modelos líquidos tem a ver com velocidade, um padrão de comportamento, de hábitos, que é muito comum hoje entre os jovens. E isso cria realmente comportamentos, e esses comportamentos criam também patologias nos indivíduos. Daí a ideia do aumento da depressão, daí a ideia da crise de ansiedade, que é cada vez maior. Então, a velocidade, ela tem as suas virtudes, mas ela tem problemas também. Por quê? Porque eu não consigo lidar com tanta rapidez, com tanta velocidade. Por quê? Porque meu cérebro tem um limite. Então, é o que está acontecendo hoje em dia, porque nesse limite, a ideia de travar, e aí você tem crises de ansiedade, você tem crises psicológicas que se desenvolvem. O que é que a gente tenta analisar aqui dentro da sociologia? Que muitos problemas patológicos, muitas doenças, né, não são ocasionados por uma coisa, por uma propensão que já vem do indivíduo. O que a gente tenta analisar é que muitas dessas doenças, elas acontecem por um padrão de vida, por um comportamento que existe. Então diabetes, hipertensão pode estar relacionado que é uma propensão que o indivíduo herdou, por exemplo, da sua família, do seu pai e da sua mãe. E também, como é que já é provado hoje, que pode estar relacionado que é um padrão de vida, né? Uma comida excessivamente ligada à gordura, excessivamente ligada a sódio, excessivamente ligada a açúcar, que leva, na verdade, a essas patologias. Então, na questão emocional, na questão psicológica, não é diferente. Então, Bauman ele analisa muito isso, esses padrões, né, de que nós estamos vivendo uma sociedade rápida, veloz, e essa sociedade rápida e veloz cria realmente problemas sérios a todos nós, principalmente de caráter psicológico. Tá? Num outro momento, gente, eu vou falar um segundo vídeo falando sobre a segunda parte dessa tese do Zygmunt Bauman, que ele aborda um pouco muito a questão das migrações, ele aborda muito a questão desse medo líquido, né? Eu vou destacar um pouquinho mais essa ideia do medo líquido no outro momento, no outro instante, no outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas estamos falando aqui de um autor que a tese dele é muito legal, um referencial teórico aí de várias propostas de redação. É um autor realmente que ele tem umas sacadas muito boas e eu indico muito o Zygmunt Bauman, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço, até mais, e tenham todos, passem muito bem e até a próxima. Tchau, tchau, gente.